Descontos de até 20% na Green Friday na seção Private. 5 minutos atrás, parece que é o fim de Gerasimov. O cérebro de Putin está derretendo. O exército russo caiu nas mãos de um traidor. Tudo estava caminhando para isso. A máquina militar do Kremlin ficou atolada em fracassos. Isso é um colapso. Os EUA apertaram as sanções diretamente no pescoço de Putin. As Forças Armadas da Ucrânia iniciaram uma operação especial que esmagou Moscou. Até a propaganda russa não aguenta mais e muda de discurso na hora. A cúpula de Putin tenta se esquivar do fracasso, mas a catástrofe já bateu a porta da Rússia. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Sensação: o general Gerasimov caiu na própria armadilha. Detalhes chocantes explodiram na internet. Amante, casas luxuosas, carros de elite e parentes nos cargos certos. Tudo em nome do conforto pessoal, enquanto o exército russo morre na linha de frente. Isso com certeza não vai agradar ao Putin. A informação já está circulando pelos corredores do Kremlin. Afinal, o que faz o comandante militar enquanto os soldados russos morrem aos montes? A resposta já está no horizonte e vai chocar até os mais resistentes. O novo escândalo envolvendo o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, estourou no espaço midiático russo. Projetos investigativos estão publicando matérias nas quais afirmam o seguinte: a suposta amante do general, Olena Selipanova, conseguiu cargos em estruturas do Ministério da Defesa e imóveis caros no centro de Moscou. A declaração de bens de Gerasimov é deliberadamente modesta. Jornalistas estimaram que a família do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, possui propriedades com valor total entre 100 e 150 milhões de dólares. Esfregar. Segundo jornalistas, além de sua família oficial, Gerasimov tinha uma terceira família, mantida em segredo por muitos anos. Segundo os investigadores, Selifanova, de 47 anos, teve uma filha com o general em 2014. E 5 anos depois, Gerasimov reconheceu a paternidade, conforme revelam vazamentos que chegaram à redação. Enquanto isso, a esposa oficial do chefe do Estado-Maior da Rússia também não está nada mal. Em janeiro de 2013, a esposa de Gerasimov registrou em seu nome um apartamento no Campo Kodinka. A área dele é de 131 metros quadrados. Rua Avia Construtora Mikoyana, 14. Este é um condomínio residencial de alto padrão chamado Private Square. O preço normal por metro quadrado aqui é um pouco superior a 380 mil hryvnias. Assim, estima-se que o patrimônio imobiliário da esposa do chefe do Estado-Maior esteja avaliado em aproximadamente 50 milhões. Rublos. Antes do nascimento de seu filho em Kocampá, Gerasimov Selifanova trabalhou em pequenas empresas e no ramo hoteleiro. Mas depois, segundo relatos, ela foi empregada em uma unidade militar do Ministério da Defesa e mais tarde diretamente no próprio ministério. Lá, ela trabalhou por 5 anos e alcançou o cargo de referenda do serviço público de primeira classe. O que ela faz atualmente não se sabe ao certo. Paralelamente, segundo investigações, a mulher começou a comprar imóveis de luxo. De 2019 a 2024, ela conseguiu se tornar proprietária de vários apartamentos no bairro Tagansky, uma residência espaçosa em Kamovnik e um apartamento em um famoso prédio à beira do rio. Será que essas propriedades estão em copropriedade com o próprio Gerasimov? Em 2014, o general Gerasimov construiu uma casa cercada de 500 metros em, cito, um condomínio estritamente protegido chamado Afenieva. E depois de alguns anos, ele construiu uma sauna gigante de 236 metros quadrados. Esta é a aparência do participante do projeto Gerasimov vista de um satélite. O proprietário deste imóvel está oculto nos extratos do registro russo. Todos os objetos serão controlados pela Federação Russa. Estima-se que o custo total das compras da amante ultrapasse os 200 milhões rublos. Segundo informações, Selifanova viaja em carros de luxo. Após o início da invasão em grande escala da Ucrânia, a mulher passou a viajar regularmente para a Turquia. Dados sobre travessia de fronteiras, analisados por jornalistas, mostram pelo menos 7 viagens para a Inglaterra em 2 anos. Os investigadores também prestam atenção especial aos parentes. O irmão de Selipanov, Sergei, ocupa um cargo alto em uma empresa de petróleo e gás ligada ao círculo da liderança da Rosneft. A Federação Russa é de joelhos. Putin é forçado a se virar como COD. A exportação de armas está em declínio. O complexo militar e industrial não consegue cumprir nem os pedidos mais básicos. A guerra atingiu Putin em cheio. Isso precisa ser visto. A velha tecnologia soviética agora parece valer ouro. O poder da Rússia está afundando deliberadamente. As fábricas simplesmente não conseguem abastecer a linha de frente a tempo. Os suprimentos estão parando, as tecnologias estão se desgastando e o exército fica sem recursos críticos. Quanto tempo resta para o inimigo? Já já vamos falar sobre isso.
O complexo militar industrial russo está à beira do colapso e a exportação de armas de Putin está caindo. Existem indicadores não oficiais e ninguém discute com eles. As principais razões são as restrições orçamentárias e as sanções, que complicam a situação econômica na Rússia. A chamada Operação Militar Especial mostrou ao mundo a fraqueza tanto do exército russo quanto de suas armas. As pessoas que trabalham no mercado militar fazem uma pergunta simples. E será mesmo que o exército que a Rússia faz é tão eficaz assim? Porque, olha só, quando você precisa fazer algo em 2 meses, mas já está há 4 anos tentando e não consegue, provavelmente o seu exército não é tão bom assim. E, consequentemente, muitos compradores do setor militar russo, eles começam a se perguntar, se a Rússia não consegue ganhar essa guerra tão rápido, então o exército não é tão bom assim. E se esse exército não é tão bom, talvez não valha a pena comprá-lo. Antes da invasão da Rússia à Ucrânia, a exportação de armamentos russos trazia cerca de 14 bilhões de dólares em receitas de câmbio para a economia anualmente. Agora, em comparação com 2022, esse valor foi reduzido pela metade. Se entre 2018 e 2022 as exportações russas iam para 47 países, em 2024 são para 33. A Federação Russa ocupava uma das posições de liderança no mercado mundial de armamentos. Vale ressaltar que os principais contratos de defesa da Federação Russa são com a Índia e, consequentemente, com países do Oriente Médio e Médio Oriente. Ou seja, os países com maior capacidade de pagamento no momento de rearmamento das Forças Armadas. Segundo uma publicação americana, no ano passado, a Rússia exportou armamentos no valor de apenas $1 bilhão. A Federação Russa foi obrigada a reconhecer o fato de que não está em condições de cumprir contratos internacionais. Uma prova clara disso é o fracasso do contrato indiano. Estamos falando sobre fornecimento de sistemas de mísseis antiaéreos S-400 para esse país. Além disso, o contrato foi assinado até 2023, e desde 2023 a Federação Russa já prorrogou esse acordo 2 vezes, e justifica isso dizendo que a Federação Russa não tem sistemas de mísseis antiaéreos em quantidade suficiente para atender nem mesmo as necessidades da parte indiana e, consequentemente, também não consegue suprir as necessidades do próprio exército. Para o complexo militar industrial russo, sempre foram mais atraentes os contratos estrangeiros do que os internos. Graças a eles, o complexo militar industrial russo enriquecia, o que permitia que ele abastecesse paralelamente o exército russo. No entanto, agora a situação mudou. A Rússia ganhava dinheiro aqui e, ao mesmo tempo, tornava os outros dependentes de seus serviços. Nós entendemos que, especialmente nas questões do complexo militar industrial, não é importante apenas vender um helicóptero, um avião, um tanque, seja o que for. O principal é a manutenção, pois o serviço técnico é necessário e é aí que essa dependência realmente aparece. E agora, quando eles se recusam a comprar um lote desses produtos, também se recusarão a prestar assistência técnica, porque vocês não oferecem manutenção para equipamentos em outros países. E se eles venderam essa produção única, essa manutenção, essa produção para muitos anos vindouros, e aqui a Rússia também perde? A indústria militar da Rússia concentrou-se não no fornecimento de produtos para exportação, mas no cumprimento de pedidos internos do exército russo, que se tornaram prioritários em meio à guerra em grande escala na Ucrânia. Mas até aqui surgiram problemas. A possibilidade de reabastecer o tesouro russo diminuiu drasticamente e, consequentemente, as capacidades do complexo militar industrial russo também diminuíram. Além disso, o que Izov novamente enfatiza, estou citando a fonte primária, é que o governo precisa proteger dinheiro de longo prazo e barato para apoiar o desenvolvimento tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, ele também observa que, no momento, a liderança política russa não tem essas possibilidades. Atualmente, o complexo militar industrial da Federação Russa está restaurando modelos soviéticos antigos de blindados pesados, destaca o especialista. A base do complexo industrial de defesa russo era composta por tecnologias ocidentais. Isso inclui equipamentos, eletrônicos, basicamente os principais componentes na produção, tanto de armamentos quanto, consequentemente, de veículos blindados. E no momento, sem a possibilidade de usar compras de equipamentos tecnológicos, assim como componentes, os engenheiros russos
são obrigados a admitir o fato de que a principal atividade está concentrada basicamente no reparo de equipamentos militares soviéticos antigos. As perdas do equipamento militar russo durante a guerra na Ucrânia são estimadas em dezenas de milhares de unidades, incluindo tanques, veículos blindados, artilharia, aviões e helicópteros. Os prejuízos reais provavelmente são ainda maiores. Nuvens sem precedentes estão se formando urgentemente sobre o Kremlin. O mundo está preparando um verdadeiro golpe petrolífero, do qual a Rússia terá dificuldade para se recuperar. Nos Estados Unidos, já estão contando os dias para o anúncio de um novo pacote de sanções devastadoras contra o sistema petrolífero russo. Trump deu o sinal final de partida. Enquanto isso, a Europa está preparando seu próprio golpe, planejando restrições à frota sombra, que por anos tapou buracos no orçamento russo. Tudo isso está se transformando em uma combinação explosiva. A hora X já foi definida, não perca os detalhes. Um novo golpe de sanções contra a Rússia está sendo preparado pelo ZEU e pela Europa. Os europeus merecem um grande ponto positivo por anunciar iniciativas tão, na minha opinião, de qualidade. O presidente do ZEU, a Donald Trump, pediu ao líder da maioria republicana do Senado que intensifique o trabalho em um projeto de lei bipartidário sobre novas sanções contra a Rússia. Se você quer colocar Putin à mesa de negociações, nenhum plano de 28 pontos ou de 12 pontos vai funcionar. Se Putin não acreditar que continuaremos apoiando militarmente a Ucrânia e que vamos perseguir aqueles que compram petróleo russo barato... Segundo o coautor do projeto de lei, Lindsey Graham, Donald Trump o assinou, fazendo alterações segundo as quais a decisão final sobre sua aplicação e suspensão fica pessoalmente a cargo do presidente dos Estados Unidos. Estamos falando das chamadas sanções draconianas, com tarifas enormes para os países que compram petróleo da Rússia. Quanto à chamada frota fantasma, há coisas que os europeus podem fazer em relação a ela, já que muito disso acontece em regiões próximas. Muito mais próximas deles. Paralelamente, a Europa também intensificou seus esforços no combate à frota fantasma russa. A Alemanha, França e Polônia propuseram à UE novas medidas contra a frota fantasma da Rússia. Ultimamente, ela cresceu consideravelmente. Os russos aprenderam a contornar as atuais restrições de sanções em relação à frota fantasma de petroleiros. Aliás, a Federação Russa criou uma frota fantasma de petroleiros tão grande que agora representa cerca de 20% de todos os petroleiros do mundo, no planeta Terra. Ou seja, atualmente, segundo estimativas preliminares, isso equivale a cerca de 1.000 petroleiros. As medidas propostas não prevêem um trabalho pontual com navios isolados, mas sim sanções contra as empresas que os registram, seguram e prestam serviços logísticos, inclusive em países europeus. E, ao analisar a documentação delas, entender onde realmente e quem presta serviços para esses navios da frota fantasma de petroleiros, o que, claro, vai ajudar a verificá-los de forma muito mais eficiente do que antes. E, consequentemente, impõe sanções máximas a eles, ou seja, não permitir que o petróleo e os derivados russos entrem no mercado europeu. Levando em conta os dados da Bloomberg, segundo os quais, em meio às sanções contra a Lukoil e a Rosneft, o preço do petróleo russo Ural caiu para o nível mais baixo dos últimos 2 anos. Em 2 anos e meio, sendo vendido a $36,61 por barril, as novas restrições deram um golpe significativo na vaca leiteira petrodólar do Putin. Explosão no coração do Kremlin. As forças armadas da Ucrânia aumentaram as apostas. Drones e mísseis balísticos atingiram onde o inimigo se considerava inabalável. Moscou e Leningrado ficaram sem defesa antiaérea e os disjuntores de energia em áreas-chave foram desligados. Putin ficou encurralado, caos e escuridão em todas as frentes. O inimigo está perdendo o controle e as forças armadas da Ucrânia não diminuem o ritmo. O que acontecerá a seguir? Que novo golpe a Ucrânia está preparando? Não perca os primeiros detalhes desta reportagem. Drones ucranianos de longo alcance estão desligando as luzes na região ocupada de Donbas. Por enquanto, carreguem seus celulares. Eles decidiram cortar nossa energia elétrica. Em todos os lugares. Eu já contei mais de 30 peças. Mísseis sanguinários ucranianos interrompem a venda de petróleo russo no porto de Novorossiysk. O complexo militar industrial ucraniano está se desenvolvendo rapidamente. Kyiv está a aumentar a sua capacidade de atacar em profundidade o território russo. Aqui. Mas que se dane.
Galinha, olha só. Pra onde fomos? Essa é a atração. Vai que se dane. Cheguei em Belgorod. Está é Belgorod. Aqui, resumindo, não há flores em lugar nenhum de Belgorod. O único argumento em qualquer negociação ou acordo com o agressor é um exército ucraniano forte e a própria produção em larga escala de meios de ataque para desocupação. Para, de alguma forma, colocar esta guerra em uma situação de impasse para mudar o rumo. É preciso aprender não só a repelir os ataques do inimigo na linha de frente, e também suprimir a logística dele e sua aviação. Por isso, é necessário atacar as empresas do complexo militar industrial e o sistema energético da Rússia. Para ataques contra alvos militares dos invasores em territórios ocupados, assim como nas regiões fronteiriças da Rússia, são usados principalmente drones kamikaze e drones de ataque a jato Bars, Polyanitsia, Peklo, FP-1, FP-2 e Litliv. Os volumes de produção de drones de ataque na Ucrânia são tais que centenas de drones visitam a Rússia, incluindo Moscou, quase todos os dias. Essas duas cidades, que são as mais protegidas pelos sistemas de defesa antiaérea da Federação Russa, como Moscou e Leningrado, recebiam ataques todas as noites. Pode chegar lá, e eu diria que eu realmente gostaria, digamos assim, que isso acontecesse de forma sistemática. Além dos drones, a Ucrânia estabeleceu a produção de seus próprios mísseis de cruzeiro. Estamos falando do Neptun de longo alcance, com alcance aumentado para até 1.000 quilômetros e uma ogiva de cerca de 260 quilos. E, claro, o Flamengo com alcance de até 3.000 quilômetros e uma ogiva de 1.000 quilos. Claro, a ogiva de um míssil moderno de cruzeiro normalmente pesa 450, no máximo 500 quilos. Como regra, quase todos os mísseis têm 450 quilos, o que significa ter uma ogiva de 1 tonelada. Quando atinge um alvo, por exemplo, uma instalação industrial, 2 desses mísseis deixam ela completamente fora de operação por pelo menos 1 ano. Ou seja, só uma cratera vai ter uns 20 metros de diâmetro. Às vezes, armas dos aliados ocidentais da Ucrânia são usadas em ataques contra alvos militares. Mísseis britânicos e franceses Storm Shadow, assim como os americanos Atacams, com os quais as forças armadas da Ucrânia atacaram Voronezh recentemente. Galera, estão bombardeando a gente. Ultimamente, alvos da infraestrutura energética da Rússia têm sido cada vez mais atingidos pelas forças armadas da Ucrânia. Ao cortar o fornecimento de energia para os ucranianos, Putin também está condenando os russos a um bloqueio. Levando em consideração as características climáticas da Federação Russa e as características táticas e técnicas da Ucrânia, a Federação Russa prevê um inverno rigoroso, tanto no sentido literal quanto figurado da palavra. Em primeiro lugar, são as usinas termoelétricas e outras grandes instalações que sustentam a vida das grandes cidades russas. Putin mais uma vez ativou o modo de controle total. Mais uma vez, ele recorre aos blogueiros pró-Z para distorcer a verdade. Mas as próprias frentes impõem suas próprias regras. O caos tomou conta de todas as direções. A realidade não obedece ao Kremlin. A Bitia Laudinov está novamente no centro das atenções, enquanto o Kremlin procura nervosamente alguém para pressionar em seguida. Será que Putin conseguirá mais uma vez fazer a propaganda trabalhar a seu favor? A resposta já está a caminho e promete ser explosiva. Não perca! Até mesmo no Ocidente já se escreve que o regime de Putin começou a caçar seus próprios Z-blogueiros. Foi com esse título que saiu a matéria do The Telegraph. No entanto, os detalhes internos se mostraram muito mais profundos. Resumindo, o conflito aconteceu entre aqueles que falam sobre a situação na linha de frente como ela realmente é e seus oponentes, os apoiadores da vitória, cujas publicações sempre mostram que tá tudo bem na linha de frente e que a Rússia está avançando em todos os lugares. Nós demos a todos alguns dias, a todos que ainda têm, como dizem, juízo na cabeça, para remover toda a sujeira dos seus canais e, bom, pedir desculpas pelo que já escreveram. Aqueles que não fizerem isso, dissemos que, claro, vamos destruí-los no campo jurídico, através de processos criminais, para que cada um deles responda pelo que disse, porque não dá mais para continuar assim. O general checheno Laudinov, de forma não oficial, liderou todos aqueles que, pelo menos de vez em quando, contam a verdade sobre a guerra. Eles glorificam o Akhmat, recrutam novos voluntários e até arrecadam dinheiro para as unidades.
No entanto, por causa de suas críticas, eles acabaram se tornando inimigos do regime. O representante mais notório deles foi Igor Strelkov-Girkin. O que aconteceu com ele, todo mundo já sabe. Ele está atrás das grades. Entre as vítimas recentes estão Roman Lyokin e Tetiana Montian, Oksana Kobylieva, e foram atacados pelo chefe do grupo pró-governo ZD, Volodymyr Solovyov, e por autores menores de canais que fazem parte de sua rede. Amigos, me desculpem, mas estou em um estado de leve fúria. Mas todo o trabalho ativo de forçar as pessoas a contar apenas histórias de vitória na internet desmoronou assim que Solovyov e companhia decidiram atacar o próprio Alaudimov. Solovyov imediatamente se desvinculou dos seus próprios combatentes. Mas a situação não terminou aí. Alaudimov declarou que toda a rede enfrentaria ou a prisão ou teria que se arrepender. E parte da rede foi pedir perdão. Um dos primeiros a se render foi o conhecido, em certos círculos, segurança que apoiava cada ataque de Solovyov contra os correspondentes de guerra e as formações armadas, Ilya Remeslo. Ele foi pedir perdão a Kalodinov, cabisbaixo. Queria pedir a todos os outros que ainda continuam participando do conflito, que continuam incitando ódio, semeando discórdia, especialmente tentando atacar os militares, parem de fazer isso imediatamente, porque eu tenho informações absolutamente precisas de que já há certas medidas sendo tomadas contra vocês, e ninguém, independentemente do seu status, proteção, conexões, nada disso vai ajudar vocês. Concorda, parece muito com aqueles pedidos clássicos de desculpas na internet, quando alguém na Rússia cruza o caminho dos homens de Kadyrov. Ao mesmo tempo, o próprio Solovyov decidiu não levar a situação ao extremo. No dia seguinte, ele se desfez em elogios ao comandante checheno. Apt Aronovich Loudinov, tenente-general, herói da Rússia, herói da Chechênia, herói da DNR e da LNR. E se ainda não for, deveria ser. Um brilhante general russo, um pensador religioso notável, uma pessoa de uma integridade fenomenal, especialmente meu grande amigo. E isso, ao que parece, neste momento ajudou o rei da Z-propaganda a se manter no trono. Pelo menos por enquanto. A principal mensagem do próximo vídeo de Laudinov não foi a retaliação, mas a reconciliação das partes. É claro, não sem uma dica de que, se os ataques dos aliados de Solonine não pararem, isso com certeza não vai passar impune para eles. Eles não vão sair ilesos. As equipes que vão levar nosso país à nossa vitória comum precisam se unir já. E todas essas brigas, conversas, fofocas, que fiquem em casa. Aparentemente, a única propagandista pró-governo que não se intimidou com as ameaças em Atashka Akimat foi Anastácia Mironova. Ela publicou mais um post. Enquanto tenta nos ensinar a viver, o comandante checheno ainda está na condição de acusado em um caso de tentativa de fraude. O caso está descrito na internet. É o mesmo caso em que o ex-promotor Fediarov ofereceu 1 milhão para resolver a questão com os agentes de segurança. O caso não foi encerrado. Mas provavelmente os dias de Nastya em liberdade já estão contados, pois ela perdeu o apoio de Solovyov. Como os Kadyrovitas sabem resolver questões, todo mundo já sabe muito bem. Ao mesmo tempo, os analistas chamam a atenção para outra particularidade. Aquelas leis absurdas, que por um tempo foram apoiadas pela comunidade, agora começam a funcionar contra eles mesmos. Portanto, o regime deixou claro que vai conseguir controlar todos, sem exceção. Kobylieva foi multada. Bom, a punição, claro, não é tão severa quanto para os opositores da guerra, que raramente escapam só com multas. Mas para a sociedade ZEC, isso foi um caso importante e, em muitos aspectos, um precedente histórico. As leis que antes eram usadas para perseguir ativistas anti-guerra, políticos e jornalistas, agora se voltaram contra os próprios membros da ZEC. E, aliás, isso está acontecendo com bastante frequência. Ou seja, isso pode se tornar um fenômeno bastante comum. Da minha parte, só quero acrescentar, e tomara que aconteça mesmo. Toda a comunidade ZEC nos últimos dias está praticamente pulando das calças em discussões sobre quem ama mais a Rússia. E isso significa que sobra menos tempo para lavagem cerebral. Além disso, nem todos sobrevivem a essa disputa, o que também é motivo de satisfação. De repente, o Kremlin se viu à beira de uma grande crise. Os altos escalões do poder balançaram, outro sobrenome já está na boca do povo. Patrushev, o mesmo maestro da agressão russa. Parece que a URF já está cavando a cova para ele. Esse choque já não dá mais para esconder. O colapso do topo que pode derrubar todo o sistema. O que se sabe sobre quem comanda o Kremlin e será que Putin realmente não tem em quem confiar no momento mais difícil?
As respostas para essas perguntas estão na matéria que vai ao ar em apenas alguns segundos. É assim que a gente bebe. Achamos uma poça na trincheira, estamos pegando água. Olha quantas sanguessugas tem aqui. Então a gente bebe do jeito que dá, depois a gente se vira. O comando nos abandonou. Já faz 2 meses que estamos sem comida, sem suprimento, sem munição, sem cartucho, sem aquecimento. Estamos aqui sentados, todos eles, pedindo para nos levarem com eles. A gente não consegue avançar porque não temos nada. Também não podemos sair porque... Ou vão nos deixar passar pelas fronteiras. O povo russo está sofrendo até na retaguarda. As contas de serviços públicos continuam chegando direitinho para alimentar o caixa da máquina de guerra. Não há reservas vintas. A iluminação externa da cidade militar está ausente. As estradas da cidade militar precisam de melhorias. E isso acontece quando os camaradas de Putin enriquecem. Como devemos lidar com isso? Para fazer isso, basta pronunciá-la. Dê nos discursos de propaganda de... Telas de alta qualidade para diferentes usos. Aos russos, de forma especial, com respeito. Propaganda é often used as a type of information to influence opinions. A família de Nikolai Patrushev, aliado mais próximo de Putin, ex-diretor do FSB e secretário de longa data do Conselho de Segurança, faleceu. Mas uma das pessoas mais influentes no setor de poder russo está vivendo a melhor fase da sua vida. A família do principal oficial da KGB russa encontrou propriedades avaliadas em quase 14 bilhões de rublos. É claro que é necessária uma abordagem abrangente. Estamos falando de um grande projeto. Essa impressionante coleção de medidores de elite está cuidadosamente distribuída entre os familiares. E especialmente generoso entre aqueles que são formais. De forma alguma está ligada às declarações. Para que ninguém encontrasse. Mas os jornalistas fizeram uma investigação e divulgaram tudo. O plano é de 25 bilhões de dólares. Até hoje esse valor já foi ultrapassado. Quase metade dos ativos está registrada em nome de Marina Artemieva, esposa de Dmitry Patrushev. Ele é filho dele e ela conseguiu ter 5 filhos com Dmitry. Marina, juridicamente, não é esposa dele. O que... Em princípio, é vantajoso para Patrushev Jr., porque quando ele apresenta suas declarações de ativos e imunidade, nessas declarações, consequentemente, consta tudo o que está registrado em nome de sua parceira secreta. A Timeva cresceu em um típico apartamento de 1 quarto em Khrushchevka, em Elektrostal. Trabalhou em cargos comuns até que, em 2009, aconteceu um encontro que, para dizer o mínimo, mudou a trajetória da sua vida. Isso inclui mansões em Moscou e na região de Moscou, além de apartamentos com vista para o Kremlin. Já no ano seguinte, ela se tornou diretora de um canal de moda. E pouco depois, o bilionário Igor Kesayev, o mesmo que é considerado carteira da família Patrushev, transferiu para ela uma participação na World Fashion. Uma sorte empresarial fora do comum, não acha? Desde então, os negócios de Artemivia cresceram rapidamente, assim como seu patrimônio imobiliário. De 2 apartamentos em frente ao Kremlin. De terrenos que valem centenas de milhões em bairros de elite, como Serebrene Bor e Istra. Além de um escritório em um imóvel nos arranha-céus do Moscow City. Em 2021, ela teve tanta sorte que conseguiu um financiamento imobiliário com juros de apenas 2% ao ano no Rosselkovsbank. O presidente do Conselho de Supervisão, que, claro, por pura coincidência, era seu companheiro. Antes de tudo, é importante entender que garantir a segurança contra ameaças é um processo contínuo. Cerca de 4 bilhões também estão registrados no nome da primeira esposa de Nikolai Patrushev, Helena. Mais alguns bilhões estão no nome da esposa do filho mais novo, Andrei. Conceder a medalha por lealdade à Marinha Russa ao presidente da Federação Russa, Vladimir Vladislav Putin. A família sempre foi muito importante para o nobre Patrushev. Afinal, são eles que guardam seus bilhões ganhos com sangue. Eu tomei a decisão de realizar uma operação militar especial. Patrushev é uma das pessoas mais confiáveis de Putin desde os tempos de São Petersburgo nos anos 90. Ele é adepto de soluções de força. Isso não foi uma explosão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não foi previsto e acho que não fizeram de forma muito clara. Isso foi um exercício. Lá tinha super. Mykola Platonovich é um dos que criou o próprio Putin que conhecemos hoje. Nós. Não esquecemos ninguém nem nada.
Mykola Patrushev apoia a política de Putin, ajuda ele a saquear a Rússia. É Patrushev quem está alimentando Putin com as mesmas mentiras que escondem a realidade dos acontecimentos e das mortes na frente de batalha. Sobre. Neste momento, eu tenho tudo. Eu tava com você, Darina Gutskalo. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. Enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e curtir. Até a próxima!